Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Descomplicando a Química com o professor Raimundo. Desde já gostaria que desses um like neste vídeo e que te subscrevesses neste canal, te inscrevesses. E além disso, também gostaria de te pedir que visses outros vídeos para que entendesses melhor a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos falar sobre a nomenclatura das bases. Mas antes de falarmos concretamente como se nomeiam as bases, vamos aqui definir o que são bases. Porém, não daremos uma definição técnica. Não falaremos da definição de Arrhenius, não falaremos da definição de Brooks-Lowry, nem tampouco do Gilbert Newton-Lewis. Vamos simplesmente dar uma definição de tal maneira que quando tu vires uma fórmula química, consigas dizer se é uma base ou não. Então, deste ponto de vista, uma base é considerada como um composto iônico em que o anião é obrigatoriamente o grupo OH e o catião é geralmente um elemento metálico. Geralmente por quê? Porque existem bases em que o catião não é um elemento metálico, mas o mais normal é que o catião seja um elemento metálico. Então, como nomear as bases? Muito simples, seguindo esse esquema. Colocar a palavra hidróxido, que é o nome deste grupo, nome do grupo OH, preposição de é o nome do catião, que é geralmente o nome do elemento metálico. Sem esquecer que, caso o metal tiver NOx variável, devemos especificar esse NOx colocando dentro de parênteses e em numeração romana depois do nome do próprio metal. Vamos lá então aos exemplos. Aqui temos, então como vai se chamar esse colocar a palavra hidróxido, que é o nome desta parte, deste grupo OH, preposição de e o nome do metal, que neste caso é potássio. O potássio é um elemento do grupo 1, os elementos do grupo 1, metais alcalis terrosos, tem NOx fixo, portanto não é necessário especificar qual é o seu NOx. Vamos para outro exemplo. De novo, colocar a palavra hidróxido, preposição de e o nome do metal, que neste caso é cálcio. Também não é necessário especificar o seu NOx, porque ele tem NOx fixo. Terceiro exemplo, seguindo a mesma lógica, colocamos primeiro a palavra hidróxido, depois a preposição de e o nome do metal, que neste caso é cobre. Só que o cobre tem NOx variável, logo temos que especificar qual é o seu NOx. E é muito simples calcular o NOx aqui. Caso não saibas como calcular o NOx, assista os vídeos anteriores. Temos uma aula ou duas aulas especificamente que fala sobre número de oxidação. Mas aqui é muito simples. O NOx do grupo OH é um menos. Portanto, olhando, podemos perceber que o NOx do cobre é 2. Uma vez que aqui se aplicou a regra do abraço, que diz que o NOx do catião deve ser índice do anião e vice-versa. O anião aqui é o grupo OH. Logo, se o seu índice é 2, implica dizer que esse 2 é NOx do catião. Portanto, o NOx do cobre é 2. Deve ser colocado dentro de parênteses e enumeração romana. Vamos então para o último exemplo. Como manda o esquema, primeiro colocamos a palavra hidróxido, depois a preposição de e o nome do catião, que neste caso é o metal e chama-se ferro, que tem NOx variável, portanto devemos especificá-lo. Então aqui o NOx do ferro é 3. Esse 3 que deve ser especificado aqui depois do nome
metal, porém colocado dentro de parênteses e em numeração romana. Então, portanto, é muito simples nomear os hidróxidos ou as bases. Basta seguir este esquema e verificar se o cationão tem NOx fixo ou tem NOx variável, quando este cationão é, neste caso, um elemento metálico. Então, se gostaste deste vídeo, dê um like e, por favor, inscreva-te neste canal. Muito obrigado e até a próxima aula.